enfim, boa noite. Boa Só me apresentando noite. novamente, eu sou Fernanda, né? Eu sou bolsista da BIA, pelo Lebio, né? Juntamente com o orientador, como o professor Rafael, né? E eu vou te Uhum. explicar mais ou menos por que a gente está aqui, né? O que vai mais ou menos acontecer. Ano passado, eu fui bolsista da BIA também, foi a minha primeira vez como bolsista. E eu e o professor Rafael, a gente trabalhou em cima do movimento das ocupações, né? Que Uhum. aconteceram pelo Brasil, só que a gente trabalhou numa perspectiva muito mais geral. A gente foi tentar entender o que foi esse movimento, como que ele aconteceu, tipo assim, quais estados participaram, como que se deu mais ou menos essa questão da organização e também tratando muito da questão da auto-organização dos estudantes. Aí, agora, né, que eu sou bolsista da Bia de novo, a gente vai novamente tratar desse movimento, das ocupações, só que a gente vai dar um foco justamente na nossa universidade, né, no nosso departamento, tentar entender como que aconteceu esse movimento dentro do departamento de biologia. E aí, ano passado, eu tive a ajuda de um outro bolsista, que ele me ajudou a entrevistar. A gente entrevistou a Maia Elis, por exemplo, esse ano, eu dando continuidade ao projeto, eu entrevistei o Hipólito e o Tiago Guerra, e inclusive foi o Hipólito que me passou o seu contato, e aí eu fiquei muito feliz assim por ele ter me ajudado bastante nisso. Então, Gabi, eu queria começar já te perguntando assim, para você, o que foi esse movimento, assim, como que ele aconteceu? Bom, assim, né, para mim foi um símbolo da independência estudantil, porque foi muito especial participar de um momento onde os estudantes realmente tomaram frente, né, para reivindicar seus direitos e, enfim. Então, assim, o sentimento que eu tive estando presente tanto no momento quando foi convocada a Assembleia, porque tinha todo o contexto político por trás, né? Então, assim, foi muito interessante ver como a universidade, porque na época que aconteceu era meu primeiro ano, e eu estava literalmente no primeiro ano e no primeiro semestre. Então, assim, para mim foi um choque, um baque ver que os estudantes realmente estavam não só interessados na pauta política, mas atuando dentro da pauta política diretamente, tipo assim, não tinha ninguém intercedendo, entendeu? Então, a minha visão foi que foi um momento muito especial e muito importante, na minha visão, para o movimento estudantil como um todo, né? Para os estudantes, para os direitos da educação, enfim. Você lembra mais ou menos, você falou, por exemplo, de uma pauta política, você lembra como é que se deu essa pauta política, assim, tipo, os Sim. motivos para acontecer a ocupação, você pode falar um pouquinho pra gente? Pronto, assim, na verdade tiveram vários, né? O principal que culminou mesmo na ocupação foi a derrubada da presidenta e depois teve o Temer assumindo com aquela PEC do fim do mundo, né? Que, enfim, foi um caos, congelou os investimentos na educação. E, assim, internamente a gente também estava com algumas reivindicações, por exemplo, tinha gente reivindicando melhoria nas refeições do RU. Se eu não me é porque faz muito tempo, sabe? Mas se eu não me engano, a gente também estava pedindo para a questão do RU ele ser gratuito para os estudantes da REL, né? Porque assim, eles já tinham um desconto na época, mas eu não, se não me engano, era só para o almoço, não sei se incluiu o café da manhã. Mas enfim, teve essa questão, essas questões internas também, né? Além da PEC, também tiveram reivindicações internas. Também teve a questão do intracampus, né? Do intercamp também. Porque, enfim, eu não sei se vocês sabem, mas antes o ônibus ele rodava de meia em meia hora e aí depois começou o que vai entre os campos, depois começou a ir de 1 em 1 hora, e enfim, né, querendo ou não, pro estudante, a universidade ela ainda é uma coisa muito elitizada, então, pro estudante que tem que se locomover de um campus para outro, ter perdido isso também foi um baque, aí estava dentro das reivindicações, né, mas o que culminou mesmo foi a PEC do fim do mundo, do Temer, que teve esse movimento no Brasil todo, né? Assim, a gente, estudando essa questão dos movimentos, a gente analisou que, por exemplo, ele começou em 2015, aí deu prolongamento em 2016. Aí em Isso. 2015 foi justamente no estado de São Paulo, né, que teve a questão do governador do estado de São Paulo querer fazer toda a questão de organização escolar, fechar algumas escolas, etc. E aí isso iniciou o movimento das ocupações em 2015 e
justamente por conta da PEC, né, depois, em 2016, questão da derrubada da presidenta Dilma, o Temer assumir o poder, né, a gente viu que esse movimento que começou no estado de São Paulo ganhou uma força assim, muito grande e diversas escolas começaram também a aderir ao movimento. E a gente também viu que universidades também começaram a aderir ao movimento, principalmente a nossa universidade, né? E você lembra mais ou menos assim como é que foi, tipo, esse processo de ocupação, como é que ele se iniciou? Cara, foi muito interessante porque, assim, a biologia foi um dos primeiros cursos a convocar a assembleia e a optar pela ocupação. Então, assim, agora eu tô fazendo jornalismo e eu já consigo ver outra, assim, essa parte da ocupação com outros olhos, porque, por exemplo, a biologia, na época, teve muita discussão, teve professores que não queriam a ocupação, né? Eu lembro até de algumas levantando a mão, mas elas, assim, a gente até deixa ocupar, mas, assim, os laboratórios não têm que ficar abertos, entendeu? E aí eu vejo, por exemplo, que os cursos de humanas, que foram os que. Assim, teve alguns que aderiram relativamente perto da gente, mas eles aderiram depois do que os campos do campus do PSIC, se eu não me engano, a geografia foi a primeira, depois a biologia, depois foi pegando lá a galera das humanas. Mas, assim, é interessante ver porque aqui nas humanas não tem muito essa questão de laboratório. Então, quando chegou no PC, a gente via esse contraste de, nossa, a gente vai ter que parar, né? A gente tinha que lidar com todo o clima que ficou a UFC, porque ficou muito tenso, assim, como um todo. A geografia já estava parada, e aí os professores não sabiam se dava aula, se não dava aula. E aí teve toda essa questão, né? Mas a biologia tiveram esses professores, a maioria optou, né? Teve uns que não votaram, quiseram não votar. Mas, se eu não me engano, foi por unanimidade, né? Realmente só quem. Não teve nenhum voto contra, teve só os que não votaram. Mas, enfim, eu não sei se você responde a sua pergunta. Responde, responde. É só mais para a gente entender assim essa questão de que vocês realizaram uma assembleia e aí nessa Isso, assembleia vocês decidiram vamos parar justamente isso. por conta de uma votação, né? E é muito interessante a gente ver essa questão porque a gente vê justamente, né, professores que foram contra, professores que foram a favor, mas também a gente sabe que talvez alguns alunos também não tenham sido tão a favor assim da questão da ocupação, né? Até hoje, quando a gente fala, por exemplo, como eu converso com essas pessoas, né, porque justamente é uma parte do meu trabalho, eu converso com as pessoas, eu falo sobre como é que aconteceu esse movimento, etc. E é interessante a gente observar a opinião de algumas pessoas. Se acontecesse hoje em dia, eu não iria ser a favor, eu provavelmente não iria querer que parasse, né? Ainda mais porque a gente teve aí agora 2 anos de pandemia, né, que o pessoal tá ansiando por uma aula presencial, só que ainda assim é um pouquinho triste você ver que a gente está lutando por uma coisa que é nossa, né? Nós como estudantes, e a gente ainda assim vê pessoas que são estudantes que ainda assim não são totalmente a favor justamente dessa luta. É bem complicado. Você ia falar Assim, alguma coisa? só para dar um parênteses, porque foi interessante, porque essa reunião que teve, essa assembleia que teve, foi a maior assembleia da biologia, da história da biologia. Então, tipo assim, tinha mais de 80% do curso, dos estudantes matriculados no curso, se eu não me engano, mas tinha muita gente, o auditório estava lotado, tinha gente saindo pela porta do auditório, é, todos os professores presentes. Então, assim, foi um momento. Naquela época, eu entendo, assim, né? Eu entendo a opinião das pessoas, apesar de não compartilhar, se fosse hoje em dia, eu não iria. Eu acho que se fosse hoje em dia, eu iria de novo. Mas é porque, naquela época, eu não sei como é olhando de hoje, mas naquela época a gente tinha. Não foi do nada, assim, vamos convocar uma reunião e tal. Não, tiveram momentos de formação. O Gabriel Aguiar, inclusive, que é o vereador, ele promovia muitos momentos de formações com ONGs. Então, assim, a gente não ficava sem aula e sem fazer nada. É diferente, né, de você ficar em casa, querendo ou não, tendo aulas. A gente não tinha aulas das disciplinas, mas isso não quer dizer que a gente ficava parado. Tipo, tinha muita formação, a gente via muita coisa por fora. Inclusive, teve uma época que vieram estudantes secundaristas para poder conversar, trocar experiência, foi muito legal. A gente falava muito, muito, muito sobre a educação. O pessoal da licenciatura deu um show na época, assim, explicando. Tiveram muitos professores também, o Robertinho, maravilhoso. Ele fazia questão de levar comida pra gente, levava
água, levava bebida, tudo assim, tudo pra gente ficar lá sem muitas preocupações. E eles também ajudavam nesses momentos de formação, entendeu? Então, talvez essas pessoas que hoje digam, talvez eu não faria de novo, tem esse peso da pandemia de ter ficado em casa, mas é uma outra realidade, é porque viver a universidade não é só ir para aula, entendeu? E às vezes a gente esquece um pouco disso. Aí eu acho que é por isso que tem essas pessoas que, se fosse hoje eu não iria. Exatamente, exatamente. E além das assembleias, da assembleia, né, que ocorreram, vocês também faziam essa assembleia justamente para poderem se dividir nas comissões, né? Justamente trabalhar essa questão da auto-organização de vocês como estudantes. Você lembra mais ou Uhum. menos como é que era essa questão das comissões? Eu não lembro todas, mas eu lembro que eu fiquei na de comunicação. E assim, era muito. Eu achava muito importante porque dava um direcionamento para a gente não ficar perdido, solto, entendeu? Então, assim, a galera da comunicação, na época, tinha muita entrevista, muito repórter, jornalista querendo conversar com a gente. Então, tinha todo um contexto, porque, querendo ou não, estavam criminalizando as ocupações, né? É esse bando de vagabundo que não quer assistir aula. Então, essa parte da comunicação era muito. A gente tinha que ter muito cuidado e tinham as formações para isso. O Gabriel, eu lembro que ele também estava muito nessa frente, a gente sempre botava ele para falar, porque ele sempre teve esse negócio de se articular melhor. Então, assim, ele tinha o cuidado quando ele ia falar as coisas, ele sempre fazia questão de desmistificar, a gente sempre tinha um roteirozinho assim, vamos para esse grupo de pessoas, por exemplo, os jornalistas a gente fala isso, para os professores a gente dá mais foco nisso, para os estudantes a gente dá mais foco nisso, para os secundaristas a gente dá mais foco. Então, tipo assim, era muito importante, sem falar as outras comissões, né, que tinha gente que ficava responsável meio que pela segurança, porque querendo ou não, eles estavam colocando policiais infiltrados dentro do campus, então, assim, a gente teve uma atividadezinha lá de autodefesa, então tinha a galera que era focada nessa parte da segurança, a gente se dividia, tinha o pessoal que ia, assim, né, na época das formações, tinha a galera que ficava responsável por ir atrás de quem ia dar as formações, para também não serem pessoas aleatórias, para a gente construir alguma coisa além, né, da paralisação, né, para a gente sair dali com conhecimento e não só repassando o que a gente tinha para falar. Basicamente isso. Eu acho interessante porque, por exemplo, não tinha um líder, assim, sabe? Alguém como se fosse no comando mais à frente, não é? Vocês se dividiam em comissões, e aí, tipo, um grupo de pessoas cuidava da alimentação, um grupo de pessoas cuidava da segurança, outro grupo cuidava da comunicação, e aí vocês iam conversando entre si para tentar resolver as coisas, né? Nessas comissões era que vocês realizavam, por exemplo, as assembleias as assembleias locais para tentar decidir como é que ia dar o funcionamento da situação? Isso, toda noite tinha reunião. Antes da gente dormir, a gente se reunia lá no 904 e aí fazia os repasses do dia, né? Porque, assim, tinha gente que tinha que sair do campus para, sei lá, dar entrevista, né? Ou então ir atrás de alguém, e aí voltava, a gente tinha essas reuniões. Também não vou dizer que foi tudo flores, né? Porque a gente também tinha divergências dentro do movimento. Mas, assim, a gente fazia os repasses e depois a gente, vamos tirar as decisões. Nada era decidido sozinho, nada tipo, a galera da comunicação vai decidir o de amanhã. Não, era tudo voltado. Até o espirro da gente era voltado. E também nessa questão de vocês tentarem decidir, vocês também realizaram algumas atividades para, tipo assim, como você disse, atividade de autodefesa, vocês também convidaram talvez pessoas, né, para falar sobre o assunto. Como é que, tipo, você lembra mais ou menos como é que eram essas atividades que vocês realizaram durante as ocupações? Assim, as atividades, eu não vou garantir que eu lembro direitinho, né? Mas tinha essas formações, que eram vários temas, muitos temas mesmo. A maioria, querendo ou não, era voltado para a educação, porque era a pauta principal da paralisação, né? Mas a gente também lia muito sobre os documentos oficiais da Universidade Federal do Ceará, porque, enfim, como eu falei, tinham reivindicações internas também, e aí a gente tinha essas reuniões com, não só dentro da biologia, mas com os outros cursos também. A pauta, a gente tem essa questão aqui do ônibus, por exemplo, como é que a gente vai cobrar isso, entendeu? Então, a gente tinha essas reuniões por fora, aí essas formações, sei lá, tinha muita coisa voltada para educação, tinha oratória, a gente já teve formação de oratória,
É porque como eu ficava na comunicação, eu não participava muito, que eu sempre tinha alguma coisa pra fazer. Aí eu não lembro direitinho como foi cada formação, além de fazer muito tempo, né? Mas enfim, eram muitas, tinham muitas atividades mesmo. O Tiago, ele comentou que teve um professor, eu só não lembro agora se ele falou se era um professor da área do direito, se não me engano, sim, da faculdade de direito, e em uma dessas formações, dessas atividades que vocês realizaram, ele pegou o documento da PEC e Sim, explicou, explicou, tintim por foi. tintim, justamente para entender o que é que ia acontecer se essa PEC fosse aprovada. Sim, foi um E professor de direito. eu achei isso muito legal, que justamente, tipo, porque você entra no movimento, você participa do movimento, mas muitas vezes você não tem uma completa noção do que está acontecendo ali. E você ter isso de uma pessoa que vai lá e explica, olha, se isso for aprovado, vamos ter um corte, tais coisas vão acontecer, etc. É muito interessante porque Uhum. traz mais informação do movimento para os outros estudantes que também talvez não estivessem entendendo muito bem como é que estava se dando a situação. Sim, Fora outras atividades, se eu não me engano, também teve uma que era sobre arboviroses, sim. o professor explicando também. Eu acho assim, isso muito interessante. No caso, quando eu fiz a minha pesquisa junto com o professor Rafael, a gente acabou dando um foco maior, um pouco mais na educação básica, né? Porque Uhum. existem mais trabalhos voltados justamente para a educação básica, né? Sim, E a gente viu no caso de alguns estudantes de algumas escolas realizarem mini cursos de fotografia, rodas de conversa sobre temas políticos, debates políticos, educação sexual. Isso sim. eu acho assim de uma riqueza assim tão grande de conhecimento que você traz, porque assim, apesar da escola estar parada, o conhecimento continua, então você dá Exatamente. continuidade à educação, a educação do seu jeito, no caso da auto-organização dos estudantes. Eu acho isso assim Uhum. incrível e sem palavras. Justamente por conta dessa organização de vocês que vocês tiveram para dividir cada atividadezinha e ainda planejar atividades para pessoas que são da comunidade acadêmica, mas também para fora da comunidade acadêmica. Eu acho Exatamente. incrível. Se eu não me engano, agora eu não estou lembrando se foi durante a ocupação ou se foi depois, si, né? Também a gente estava conversando muito com o pessoal que mora dentro do campus, lá perto da galera da educação física, né? Não tem umas casinhas Das lá? residências universitárias. Exato. Porque também tinha. Porque assim, o acesso ao campus ficou um pouco mais restrito, e aí tinham essas questões, né? De estar escuro tudo à noite, às vezes solava, querendo ou não, né? Acabou de aniversário, tinha umas bebidinhas ali, eu devo lá. Então, assim, a gente tinha sempre muito esse cuidado de saber quem tava andando, quem tava fazendo o quê. A gente tinha muita conversa para explicar, olha, tem esse pessoal aqui, mas a gente não quer fazer nada com vocês, a gente não quer atrapalhar o dia a dia de vocês, né? Enfim, porque, querendo ou não, teve esse impacto nos moradores de dentro e também nos arredores, né? Justamente. Então, assim, vocês também realizavam essas assembleias locais justamente para tentar decidir quais atividades iam ocorrer, quais Eu não tô te atividades eram ouvindo. mais. Não está me ouvindo? Não. Está me ouvindo Quer agora? dizer, pronto. É, porque tava cortando. Ah, pronto. Então, vocês também realizavam essas assembleias locais justamente para tentar decidir quais atividades eram mais promissoras, seriam Sim. mais interessantes de abordar, etc. E você falou que ficou justamente na comissão de comunicação. Como é que era assim essa relação com as redes sociais e o movimento? Olha, as redes sociais, a gente tinha. Como eu falei, a gente tinha todo um cuidado, né, de o que a gente vai postar, porque, enfim, tinha muita. A imprensa, ela bota do jeito que ela quiser. Basicamente é isso, né? Do jeito que ela quiser, a pauta vai ser mandada. Então, assim, a gente tinha muito cuidado com o que a gente colocava. A gente fazia também muita questão de, por exemplo, se sair alguma notícia falsa, a gente fazia sempre questão de estar desmentindo. A gente sempre tinha contato também com os Instagrams dos outros cursos, né? Porque tinha um Instagram separado da ocupação da biologia e tinha um Instagram geral da ocupação da UFC. Enfim, a gente sempre estava em contato com esses micronúcleos, né? Com esses outros núcleozinhos. E a gente sempre tentava, né, desmentir o que estava sendo falado, ou então passar alguma demanda importante, alguma coisa, porque disseram assim.
eu lembro que no final, a galera tava dizendo, vocês ocuparam e não aconteceu nada, entendeu? Tipo, não conseguiram nada, a PEC passou assim mesmo, entendeu? Mas, assim, nós tivemos alguns ganhos internos, então a gente fazia sempre questão de estar falando sobre esses ganhos. Quando tinha alguma decisão importante em reunião, a gente também estava divulgando. Enfim, né, querendo ou não, os próprios professores tinham interesse em saber o que os estudantes estavam fazendo enquanto estavam parados. Então, a gente meio que dava essas explicações, né? Tá rolando isso, tá rolando aquilo. Convidava também, rolava muito convite. Venham participar lá também, entendeu? Tipo, você que é morador do entorno pode vir. É pra também a pessoa não achar que era algo só dos universitários, porque não era, entendeu? É uma demanda da comunidade. É a demanda de todo mundo, né? E qual você acha que assim poderia ser a lição que a gente poderia tirar do movimento? Porque justamente como você falou, infelizmente a PEC passou, né? E muita gente diz até hoje que o movimento foi em vão, sendo que não foi em vão. A gente pode tirar muitas lições disso. E qual você acha assim que deveria ser a lição principal que a gente pode tirar? Olha, o movimento não foi em vão, porque, como eu te falei, algumas dessas pautas internas a gente conseguiu, né? Essa questão do RU foi uma delas, a questão dos ônibus internos também foram conseguidos. Tiveram outros também. Teve muita discussão, por exemplo, nessa questão de assédio, essa coisa, formou uma comunidade muito forte, principalmente entre as mulheres, né? Tipo, se você vê hoje em dia, é muito comum o pessoal da UFC, quando acontece algum tipo de assédio, principalmente sexual, né? Porque a gente sabe que o assédio moral tá o tempo todo aí, mas o sexual, querendo ou não, é um pouco mais violento, bem mais, na verdade. Então, assim, você vê que hoje em dia os cursos, pelo menos eu vejo assim, né? Os cursos eles estão mais alinhados na cobrança dessas pautas. E outra coisa, o movimento estudantil mostrou que os estudantes eles têm força por eles mesmos. Então, assim, eu lembro que na época que eu entrei, eu via muito professor achando que podia fazer qualquer coisa com os estudantes. E aí os estudantes chegaram e, opa, não é assim que funciona, vocês não vão, não é porque vocês, tudo bem, vocês são formados, têm uma carreira muito legal pela frente e tal, mas não é por isso que vocês podem estar tratando a gente de qualquer forma. Nós também temos demandas, nós também temos necessidades, e o movimento estudantil, na minha visão, mostrou isso não só para os professores, mas também para os alunos, que eles podem ir atrás do que estiver precisando, que tem outras pessoas. Gente, isso é muito fundamental. Sempre, às vezes a gente tem, tipo, um fogo de querer fazer alguma coisa e acha que tá sozinho, então você meio que vai esfriando. Mas o movimento estudantil, eu lembro que depois o pessoal tava muito engajado nas pautas da Uni, por exemplo, entendeu? Então, assim, a galera tinha suas críticas, muita gente criticava, eu mesmo tinha minhas críticas. Enfim, o movimento estudantil tem muitos pontinhos para serem consertados, mas é muito interessante ver o que as ocupações deixaram de a gente pode se reunir, a gente pode conversar, a gente pode chegar a grandes resultados juntos, entendeu? Tipo, contando com o outro. Vai ter alguém ali, o movimento estudantil provou isso. Vai ter alguém ali por você. Se você estiver precisando, pode ir atrás. E eu senti muito isso depois. A biologia ficou tão unida, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Depois deu uma piorada, mas na época, tipo, a biologia, a galera, os estudantes estavam assim, muito amigos mesmo. A gente vê que não é um negócio, por exemplo, não foi a ocupação só da biologia, ou a ocupação da geografia, a ocupação só de alguma engenharia. Apesar de que, né, os departamentos foram ocupados, mas vocês também conversavam entre si. Vocês Sim. também tinham conversas com com o pessoal de outros cursos. O pessoal do campus do PC também tinha conversa com o pessoal do campus do Benfica. E, então, era justamente assim, com essas conversas que vocês realizavam movimentos maiores, porque vocês realizavam não só a questão de, tipo, das atividades dentro do departamento da biologia, mas também vocês conversavam com outro curso para realizar atividades dentro do campus do PC e com os outros campos justamente para realizar atividades maiores, como, por exemplo, se não me engano, vocês chegaram a ocupar a avenida da universidade, eu acho. Sim, sim. Chegaram a fechar a entrada do campus do PC, não é O mesmo? campus foi fechado. Você Sim. lembra? Você estava lá naquele momento? Eu não tava lá, porque foi o dia que eu precisei voltar para casa para pegar mais roupa. Mas, assim, né, eu fiquei sabendo e tinha fotos, eu vi as fotos, o pessoal lá na frente da grade, com os cartazes. Isso tudo já estava sendo comentado internamente também, né? A parte da Avenida da Universidade, pessoal, os alunos botaram cadeiras lá, entendeu? E ficaram
debatendo, fazendo roda de conversa. E para quem disse que não teve nada, saiu muito TCC, muito artigo, muito projeto, não só da ocupação enquanto movimento, mas do que foi discutido. Teve muito TCC que saiu de roda de conversa, que tu falou aí de sexualidade, sobre sexualidade, saiu muito TCC sobre isso depois das ocupações, saiu muito TCC sobre, enfim, a ocupação rolou muito TCC, inclusive, como tu falou, que a gente conversava com os outros cursos, muita gente fez amizade e conseguiu ter essa interdisciplinaridade na hora de fazer um artigo, na hora de escrever um projeto, foi muito interessante, saiu muito, teve resultado acadêmico também, para quem acha que não teve. Com relação a essa questão dos trabalhos, né, que a gente que acabaram sendo produzidos por conta disso, até hoje a gente tem muitos trabalhos sendo produzidos justamente por conta disso. A pesquisa que eu fiz era justamente uma revisão da literatura, e a gente achou artigos de 2021. Até hoje vem sendo publicado, talvez esse ano já tenham sido publicados novos artigos sobre o assunto. Infelizmente a gente vê, infelizmente assim, né, a gente vê uma maioria desses artigos sendo da educação básica, existe uma literatura um pouco mais rasa com relação ao ensino superior, e justamente um apelo que eu tenho é para o pessoal começar a pesquisar mais também como que acontecem essas ocupações dentro das universidades, né? E também, principalmente aqui na região Nordeste, que também foi uma das que mais tiveram força assim, dos estudantes no movimento das ocupações. A gente teve escolas em Fortaleza que também aderiram ao movimento, e a UFC também foi muito presente, muito forte nessa a UES questão, também né? participou. A UES também participou, eu não lembro se outras universidades também participaram, mas Não sei se a Unilab participou também. Enfim, mas estava bem. Teve universidade que não parou, mas que estava ajudando, estava, enfim, ajudando, engajando também as coisas, entendeu? E assim, agora direcionando mais para você, o que você tira de aprendizado assim, desse movimento? Olha, o que eu tiro de aprendizado é que o estudante ele pode tudo. Porque, sério, de verdade mesmo. Por exemplo, tenho ansiedade, tenho um monte de crise que foi gerada por causa da universidade, mas assim, é muito importante você saber que vai ter gente ali por você, sabe? Então, assim, foi um momento de descobrimento, sinceramente. Eu conversei com muita gente, me descobri talentos que eu tinha que, enfim, eu mudei para o jornalismo, fiquei nessa parte da comunicação, fiquei apaixonada por comunicação, saí da biologia, fui para o jornalismo. Então, assim, o movimento estudantil, eu fiquei admirada com o potencial, eu nunca tinha participado tão ativamente do movimento estudantil, tanto é que depois eu fui para o diretório acadêmico, participei do diretório acadêmico da mesma gestão por Hipólito. O Tiago Guerra também estava nessa, se não me engano. Mas, enfim, a lição que ficou para mim é essa, que realmente a gente tem poder, que acho que a gente deve lutar mais. Eu estou achando o movimento estudantil. Voltei para o UFC, todo jornalismo, estou achando o movimento estudantil muito parado, tem muita coisa para ser cobrada, entendeu? Por exemplo, essa questão aí de mensalidade é uma coisa que vem sendo discutida desde a ocupação, e, enfim, sempre parece um fantasma que fica rodeando, assim, as universidades federais, e ninguém sabe se vai para frente, se vai para trás. Também estamos parados, né? Tiveram muitos cortes de bolsa, enfim. E eu tô sentindo um movimento estudantil muito fraco. Eu acho que essa pandemia deu um esfriado, assim, em geral. E eu tô sentindo falta, porque é uma coisa importante. Gente, se não for os estudantes, não vai ter ninguém que vai socorrer a gente, entendeu? Vão passar tudo, vão passar apeado aí. E aí vai acabar tudo e já estão sucateando. Pode Pode ter certeza que daqui para frente é só daqui para trás, entendeu? Então, o movimento tem que estar ativo de novo e ganhar força no nível de se precisar parar, para de novo. Não tem problema não. Não tem problema. Tem muita coisa para fazer, muita coisa legal para tirar daí. E eu acho que é isso. Isso de você ter falado que foi no movimento estudantil, justamente nessa questão das ocupações, que você se descobriu, né? Que você, por exemplo, percebeu que essa área da comunicação, do jornalismo, era realmente a sua área que você queria seguir. Me lembrou um depoimento de um aluno que eu li em um dos artigos que eu usei para pesquisa, que na escola que ele estudava, teve a paralisação, os estudantes realizaram a ocupação, e uma das atividades que eles realizaram foi justamente uma oficina de fotografia, né? Esse mini curso de fotografia.
isso motivou ele justamente a seguir a carreira de fotografia. E ele dizendo que queria cursar uma faculdade nisso, fazer um curso profissionalizante nisso para ser fotógrafo. Eu acho isso assim incrível porque justamente é um movimento de descoberta de todo mundo nessa questão de você ter essa autoidentidade como estudante, como se você faz parte de um nicho. E esse nicho vai te ajudar a justamente descobrir muitas coisas sobre você. Eu acho isso assim muito incrível, porque ajudou realmente muita gente a se direcionar na vida, seja para biologia ou seja não para biologia, como foi o seu caso. Aposto que também muita gente que talvez tenha assistido algumas outras oficinas ou atividades que vocês tenham realizado, tenham pensado que talvez esse aqui seja o caminho que eu queira seguir, se inspirar em alguns professores e nessa questão da comunidade de vocês, que eu acho assim, muito, muito incrível. E assim, só para finalizar, tipo, você estava falando que o movimento estudantil está parado, isso é realmente verdade, essa questão da pandemia deu uma esfriada na situação. Por exemplo, quando teve essa questão de cobrar mensalidade, a gente viu muita gente falando sobre o assunto, mas não Pouca teve ação. assim, uma ação muito, muito pouca, entendeu? Muito pouco mesmo. Parece que assim, a pauta estava restrita somente ali a redes sociais, o pessoal postando uma coisinha ou outra ali nos stories, falando um negocinho ali no WhatsApp, etc. Então, assim, o que para você a gente tem que ter o protagonismo estudantil presente hoje em dia? Eu não entendi o finalzinho. O que é que tem que ter o quê? Para você, o que a gente tem que ter o protagonismo estudantil presente hoje em dia? Por quê? Exatamente. Assim, né? Como eu falei, eu acho que se não forem os estudantes, não vai ter que fazer. Assim, eu vejo que os professores são apaixonados, mas, cara, já passou, a vez dele já foi, entendeu? Tipo assim, eles já estão, querendo ou não, com a vida ganha, com a vida meio que garantida. Os estudantes não. Como eu te falei, a universidade é mais do que só assistir aula. E eu tô sentindo muito isso, que os estudantes estão indo, não estão vivendo o campus, por exemplo. Não estão parando para tomar um cafezinho, não estão parando para mais nada. Não estão parando para discutir coisas importantes, por exemplo, essa questão das mensalidades. Se fosse na época das ocupações, por exemplo, tu ia olhar para o lado e ia ver 5 mil grupinhos sentados do lado do outro, rodinha de 3, 4 amigos conversando, falando sobre, entendeu? Também não vi nenhuma articulação, nenhuma roda de conversa para falar sobre isso. Eu sei que teve uma ação lá no Benfica, mas foi bem simples, bem simbólica mesmo, teve pouca adesão. Então, assim, eu acho que os estudantes têm que voltar a tomar frente, porque senão a gente vai perder tudo. E a gente tá vendo o interventor, isso não é reitor, isso é interventor, foi escolhido, o cara foi colocado lá, ninguém falou nada. Talvez a gente não tivesse conseguido, mas assim, o cara foi menos votado. O cara que a gente votou, que ganhou assim, numa maioria esmagadora, não foi colocado lá, ninguém, não teve revolta, não teve um protesto contra isso, sabe? Então, assim, quer dizer, também não vou dizer que não tiveram alguns protestos, mas foi algo muito, pontual, acabou. Não, então, assim, se tudo for muito pontual, realmente é muito difícil esperar que mude alguma coisa. Então, acho que a gente tem que voltar a ter esse protagonismo, tem que ocupar os cantos. Eu estou sentindo a UFC muito vazia também, talvez ainda seja por causa da pandemia, mas tem que voltar a ocupar. Tipo assim, por exemplo, eu não sabia que os laboratórios de informática estavam disponíveis para toda a comunidade, os laboratórios do ICA estavam disponíveis para toda a comunidade acadêmica. Tem muita gente que não tem acesso à internet, que precisa enviar trabalho e não ocupa esses campos, entendeu? Ninguém sai falando. Enfim, eu acho que tem que deixar de ter medo, tem que tomar a frente mesmo, porque senão a gente vai perder tudo. Vai só ir para aula, voltar igual como se estivesse no colégio. É isso. Eu tô sentindo que, às vezes, a gente meio que precisa muito que alguém ainda pegue na nossa mãozinha e fale, olha, isso aqui é de vocês podem usar. Sendo que isso não vai acontecer, não vai ter essa pessoa que vai fazer isso pra gente. A gente tem que ir lá justamente saber essa informação. Por exemplo, a informação que os laboratórios do ICA são disponíveis para toda a comunidade acadêmica, que inclusive era informação que eu não sabia. Assim como, tipo, diversos outros laboratórios também são disponíveis para a comunidade acadêmica e muita gente não sabe. A gente ainda vê hoje em dia o pessoal que não tem noção assim, muito bem como é que funciona a questão da biblioteca, das salas de estudo.
se pode Do ou não próprio estar em RU. certo lugar. O próprio RU, exatamente. Quando foi no começo dessa volta às aulas presenciais, a gente teve toda a questão do RU, né, que era a questão do RU muitíssimo Caos. complicada, um caos. Uhum. E a gente até viu assim, um prelúdio do que poderia ser uma questão da movimentação estudantil, que foi o pessoal se organizando, né? Se não me engano, teve como se fosse uma assembleia lá no Benfica, mas foi muito tumultuada. E parece que sim, não tivesse questão da organização. O pessoal realmente não sabia pegar as pautas detalhadamente e falar, olha, está acontecendo isso, precisamos fazer isso. O que eu vi de muitos colegas meus que participaram dessa organização que teve por conta do RU é que não tinha justamente essa organização. Eu sinto Começou falta dessa atrasado, organização. terminou atrasado, Começou não falaram das atrasado. pautas, não Novamente, falaram a das gente está pautas. tendo essa questão também do intercamp, né, que também está complicada de novo. E Uhum. a gente vê o pessoal falando, o intercamp tá difícil. A gente vê o pessoal falando isso no grupo do WhatsApp, mas realmente, assim, se juntar para precisamos fazer algo, isso não está acontecendo. E é uma fatalidade muito grande, porque cada vez mais a gente vai perdendo espaço na universidade. Tipo, seja espaço físico, como também a gente também vai perdendo novas oportunidades. Por exemplo, a galera que estava na faculdade em 2016, eles tiveram acesso ao Ciência Sem Fronteiras, coisa que a gente já não tem hoje em dia. Eu tenho certeza que provavelmente em 2016, ofertas de bolsas como IC, monitoria, PIBID, etc., eram muito maiores do que, por exemplo, as ofertas que tem hoje em dia. Tipo, você conseguir uma Com bolsa hoje em dia certeza. na faculdade está bem complicado, né? Tem que Então, estapear assim, alguém, sabe? tem que estapear alguém, praticamente sair numa concorrência desenfreada. E se a gente for depender de superiores, né, por exemplo, professores, superintendentes, o pessoal que chefia o departamento, isso não vai acontecer. Então, é realmente uma luta que tem que ser pela gente. E essa luta, ela tá atrasada. Ela tá bastante atrasada. Ela já devia estar Olha, acontecendo há um bom tempo. se a gente parar pra pensar, tem gente que vive da bolsa, e, cara, esse dinheiro não é reajustado tem 12 anos. Cara, é muito surreal. Tipo assim, tem gente que precisa pagar a conta. Eu lembro que tinha uma pessoa na minha sala, eu não vou dizer o nome, porque, enfim, né? Mas eu lembro que Não, tinha uma tudo pessoa na minha bem. sala que ela não tinha condições de pagar nada. Então, assim, tinha professores que eles exigiam, por exemplo, para ir para o campo, você vai precisar de bota, eu só levo para o campo se tiver bota, se tiver aquela sapatilha de mergulho, enfim, tinha uns itens assim que eu lembro que a pessoa ficava assim, caraca, como que eu vou conseguir isso, entendeu? E aí ela teve que correr atrás de bolsa, presta atenção, a pessoa teve que correr atrás de bolsa para poder assistir aula. Isso é muito surreal, entendeu? Muito surreal. Então, assim, eu lembro que na época a gente ajudava como podia, fazia vaquinha, comprou coisa, mas assim, eu acho, eu não estive na pele da pessoa, mas eu acho que, querendo ou não, é muito ruim você ser dependente de alguém para fazer alguma coisa que é um direito seu, estudar, assistir a aula, entendeu? Então, assim, eu acho que tem toda essa questão de estar todo mundo muito destruído. Também não vou jogar a culpa em cima dos estudantes, porque, enfim, tá Exato. todo mundo destruído, o pessoal tá. Ninguém tá ligando para viver, a galera tá ligando só para sobreviver, e é isso, sabe? Então, assim, eu acho que ainda tá precisando de alguém para pegar a mãozinha, e eu acho que, infelizmente, se não surgir essa pessoa, nem que seja, sei lá, o Lula dando uma luz ali, porque é muito difícil você dar murro em ponto de faca, cara, porque você só se machuca e não rola nada, como é o que acontece com esse interventor aí, maluco, doido, que vai pintar a parede, coisa surreal, e, enfim, com o Bolsonaro não tem nem discussão, você for discutir com o Bolsonaro, você leva um tiro e morre, pronto, vai fazer o que mais, entendeu? Então, assim, tem muita gente que tá oprimida totalmente pelo medo. Eu sou uma delas, eu tô assim, na época das ocupações, uau, hoje em dia eu fico, meu Deus, eu saí na rua com um adesivo, sei lá, do Lula, vão me matar. Entendeu? É um negócio assim surreal. Então, assim, não vou jogar a culpa em cima dos estudantes, mas também acho que a gente tem que, não sei, cara, tem que surgir uma força aí do universo. Tem que começar, os diretórios acadêmicos, eu acho que poderia começar com os diretórios acadêmicos, com centros acadêmicos, convocando reunião, falando sobre, instigando o povo, porque se a galera vê que, opa, não tô sozinho, entendeu? Às vezes a gente ficava com medo nas ocupações de ser esfaqueado, de ter policial armado mesmo, porque rolou
muita confusão, rolou faca, rolou tiro na época das ocupações dentro, isso tudo dentro da UFC. Então, assim, dava medo, mas você não sentia tanto medo como agora, porque antes você tinha gente lá literalmente dormindo do seu lado, entendeu? Que era no caso das ocupações. Hoje em dia, não. Hoje todo mundo só quer, sei lá, vou pegar minha bolsa, vou sair, assistir aula, ir me embora e pronto. E o que é que vai culpar uma pessoa assim? Não tem como, a pessoa tá cansada, cara, sabe? Quer ganhar a vida e enfim, eu acho que se os diretórios dos centros acadêmicos não começarem a instigar a galera, que é uma obrigação deles, ninguém vai voltar, vai todo mundo só seguir a vida, e é isso aí. A gente vê isso também como uma consequência de 2 anos de pandemia, né? 2 anos, assim, que a gente ficou no EAD, parado. Então, assim, a pandemia, ela realmente deu foi um chute na cara de todo mundo. E uma das coisas que a gente percebeu na pandemia é que, por exemplo, no início, o pessoal, todo mundo fervoroso, obviamente, né? Porque era uma situação inusitada, que boa parte, tipo assim, acredito que mais de 99% nunca tinha vivenciado na vida essa situação, tipo assim, de você realmente ter toda a sua vida paralisada por conta de um vírus. Então, e a gente via também na pandemia não só essa questão do medo do pessoal, mas também até que teve assim o início, quando surgiam pautas, o pessoal ia lá, falava, dizia o que estava errado, mesmo sendo em movimentos dentro de redes sociais, a gente vivenciava tipo assim, um pouco dessa união. Só que aí quando foi passando, o pessoal cada vez ficando mais fatigado, a gente percebendo que infelizmente, a pandemia trouxe um sentimento de que, às vezes, não importa o quanto que você grite, a situação ainda vai permanecer a mesma, justamente porque a gente tem a pessoa que está no poder, né? Esse cara, assim, que a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Exatamente. Então, a gente teve muito essa questão de, tipo, uma impotência muito grande. Então, eu acho que esse sentimento de impotência, ele perdura até hoje. É justamente a gente não tendo essa força de vontade para querer lutar, porque a pandemia trouxe esse sentimento de que adianta, sabe, a gente ainda tentar alguma coisa, sendo que é justamente isso que a gente precisa agora nesse momento, sabe? Agora em ano de eleição, é o momento que é para a gente estar gritando, olha, eu quero isso, eu não quero que a universidade acabe, a situação aqui tá feia, tá ficando cada vez mais sucateada, e a gente precisa realmente decidir quem vão ser os líderes desse país, porque dependendo de quem for, a situação pode piorar e muito. E pior do que já está, na verdade. Tem um professor lá da história que ele foi bem claro. Esses primeiros 4 anos foram os anos de empobrecimento. Os próximos 4 vai ser da fome generalizada. Então, assim, não tem muito para onde correr. E outra coisa, eu acho que mesmo que mude, por exemplo, sei lá, o Lula assuma, né, que vamos torcer, deu certo. Mas, enfim, mesmo que mude, se a comunidade acadêmica não gritar o que quer, meu filho, ele vai voltar a fazer igual ele fez no segundo mandato dele. Vai atender banqueiro, que é quem tá enchendo o saco, e pronto. Entendeu? Então, eu acho que tem que mudar o presidente e também o movimento estudantil tem que ser reavivado para fazer as reivindicações, porque ninguém ganha nada parado olhando para o teto, esperando cair, né? Então. Exato. Não vai adiantar muito a gente simplesmente esperar que, se tudo der certo, ele assumir, a gente simplesmente esperar que ele vá fazer alguma coisa magicamente, sendo que a gente nem não vai estar lá para, tipo assim, a gente já tem que aceitar que ele nem consiga governar direito, entendeu? Então a gente tem que parar de esperar um salvador e ir atrás, cara. E a universidade acadêmica, a academia, a universidade, e eu não digo nem só a universidade, mas a educação como um todo, os professores, cara, a luta que os professores fazem todo dia, sabe? Os professores, os estudantes, os universitários, cara, tem muita força. Então, assim, eu acho que tem que começar da gente, porque a gente ainda é escutado minimamente, bem minimamente, mas a gente ainda é escutado. Então a gente tem que tomar nossas dores, tomar as dores dos outros e ir pra luta, porque senão não sai do campo, não. É isso que torcemos para que aconteça, né? Enfim, Gabi, obrigada, viu? Nossa, foi muito boa, enriquecedora conversa, viu? Então, assim, obrigada mesmo pela ajuda e pelo seu depoimento. Vai servir de grande ajuda para nossa pesquisa. Por nada. E é isso, obrigada. Boa noite. Nada. Tchau, boa noite. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Tchau.